Quero convidar os queridos irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro dos Salmos, no Salmo 32. Eu farei a leitura de todo o Salmo 32. Salmo de Davi. Diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimentos, quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra aqui lida. Muito obrigado, ó Pai, porque a temos em nossas mãos. Que em nome de Jesus, o teu Santo Espírito, faça sentido, ó Pai, no coração de cada um destes queridos estas palavras. Que o teu Santo Espírito possa dirigir a ministração desta palavra, indo de encontro a cada coração, a cada mente, não havendo somente a compreensão da exposição, mas também, ó Pai, havendo desejo de obedecê-la. Ó Deus, transforme e edifique a tua igreja através da tua palavra e não permita, em nome de Jesus, que nenhuma dificuldade, nenhum problema, angústia, preocupação venha impedir estes queridos que estão aqui reunidos nesta noite, e todos que ouvirem esta mensagem, de compreender, de ouvir a tua voz. Por isso, nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se neste momento você recebesse no seu celular agora uma mensagem, se tocar, por favor, não olhe, prestem atenção. Mas se por acaso, num instante, você recebesse uma mensagem de que você tenha sido sorteado e ganhou uma casa, naquele sorteio daquela loja que você comprou um produto, preencheu lá aquele papelzinho, que tem muita loja que faz isso, né? Qual seria a sua reação? Como seria o seu proceder? Conta-se que certo pastor, uma vez, numa final de campeonato, e inclusive fanático por futebol, ele expunha a palavra no momento do culto, e de repente, no meio da palavra, ele grita: gol! Ninguém entendeu aquele negócio. É porque ele estava, o seu time, disputando a final do campeonato, e ele não queria perder. Ele deixou o celular aqui enquanto ele pregava. E quando ele baixava as vistas, ele não estava olhando o texto, ele estava olhando o celular para ver como estava o placar. Ele, na sua alegria ou no seu fanatismo, nem atentou para o lugar que ele estava. E se expressou de uma forma esdrúxula até. Mas a primeira palavra deste salmo que nós lemos é bem-aventurado. Aqui vai conduzir toda a mensagem do que Davi queria se expressar neste salmo. Vocês conhecem muito bem o significado da palavra bem-aventurado. Alegre, feliz ou uma alegria extrema que não tem como você conter. Esta alegria transborda, esta alegria transparece. Não somente está no seu coração guardada ali a alegria e a felicidade, mas ela transparece. É interessante quando nós olhamos
esta alegria neste salmo, Davi ele vai conduzir esta alegria, ele começando falando sobre a alegria, nesse termo bem-aventurado, e termina também falando desta alegria. A alegria de ser perdoado. Meus amados irmãos, este é um dos 7 salmos que nós chamamos salmos penitenciais. Os salmos de confissão, de penitência mesmo de Davi, juntamente com o 6, o 38, o 51, o 102, o 130 e o 143. E apesar do seu título não ter especificamente qual foi a ocasião histórica que foi escrito este salmo, muitos comentaristas vão colocar este salmo logo após Davi ter sido exortado por Natã quanto ao seu pecado de adultério e de homicídio, adultério com Batseba e de homicídio contra Urias, esposo de Batseba. E conforme esse mesmo comentarista, esse salmo ele é um cumprimento do Salmo 51, inclusive, onde diz que Deus ensinaria aos transgressores os caminhos de Deus, salmo também de Davi. E nós vemos claramente essa circunstância aqui, essa afirmação vem mostrando como Deus trabalha na vida, mesmo daqueles que são pecadores, para que, apesar da tristeza que o pecado traz, gerar uma grande alegria em seus corações. Meus amados irmãos, quando nós olhamos o texto aqui, ou um termo que aparece nesse salmo, um salmo que vai mostrar que precisamos nos tornar sábios diante do pecado, ou prudente, ou ter perícia, ou seja, nós precisamos ser mais sensíveis à questão do pecado, principalmente quando nós temos a consciência de que Deus assim nos perdoou. Este salmo é claramente uma manifestação visível da alegria de Davi, quando ele percebe que foi perdoado por Deus. Uma manifestação clara de receber o perdão, e é exatamente sobre esse tema, a alegria de ser perdoado, que nós falaremos nesta noite. E por quê? Eu quero que vocês atentem para os primeiros versículos deste salmo. Por que Davi ficou alegre ao ser perdoado? Deveria ser, obviamente, uma atitude de todos aqueles que têm essa consciência. Mas parece que muitas pessoas não expressam esta alegria. Ou talvez não tenham a consciência do que é ser perdoado. Mas aqui claramente podemos ver Davi, primeiro, ele se alegra e é bem-aventurado e enche o seu coração de louvor a Deus e de alegria, porque ele entende o significado do perdão. Veja do versículo 1 ao versículo 5, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado de novo o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Essa alegria chegou e transbordou no coração de Davi, porque ele de fato entendeu o significado do que é ser perdoado, o significado de perdão. Depois que Natã repreende Davi, e obviamente orientado por Deus que Natã assim o faz, o rei Davi reconhece o seu pecado. E aí ele ouve, o Senhor te perdoou. Da própria boca do profeta que havia exortado Davi, ele ouve a declaração que ele também foi perdoado. Está lá em 2 Samuel, no capítulo 12. Essas palavras, sem dúvida, foram libertadoras para Davi. Imagine ele sendo acusado de pecados terríveis. E se parasse por essa acusação,
se parasse ali com o seu coração cheio de condenação por causa desses pecados, como esse homem reagiria? Com esse peso do pecado sobre as suas costas. Mas as palavras de Natã, além de exortar Davi, também o liberta da culpa do pecado. Palavras saradoras para o coração de Davi. E ele mesmo vem descrever o que o pecado causou em sua vida neste salmo. E olha, quando nós olhamos claramente as consequências do pecado, se nós não compreendermos o significado do pecado, essas consequências nos assolarão. E Davi mostra aqui essas consequências. Primeiro, Davi vai dizer que o pecado é iniquidade. No versículo 1, ele fala dessa iniquidade, a iniquidade é perdoada. No versículo 2, ele fala que essa iniquidade, ou seja, quando o Senhor não atribui essa iniquidade, no versículo 5 também, ele fala desta iniquidade que não mais ocultou, ou seja, a iniquidade é depravação, é distorção moral da vida. E certo autor comentando sobre este versículo, ele vai dizer que essa iniquidade aqui é um crime, conforme Davi vai perceber. Não era um crime também agido por alguém que não tinha uma natureza criminosa, era um crime praticado por um criminoso, porque era essa a natureza de Davi, como é a sua e a minha natureza, iníqua. E ele ainda vai dizer que esse caráter faz parte de todo ser humano. E é uma expressão externa da criatura sem Deus, pervertida, de uma raça degenerada por causa do pecado. Então, quando Davi ele comete este pecado, ele não está fazendo nada contra a sua natureza, ou estes pecados. Pelo contrário, é uma natureza que ele nasceu com ela, e que todo ser humano nasce. Nós somos assim também. Como Paulo vai dizer, que todos nasceram debaixo do pecado. Nós já nascemos mortos em pecados, nós nascemos filhos da desobediência, nós nascemos com a inclinação de falhar, andando conforme a inclinação da nossa própria carne. Davi fala ainda que, além dele falar de iniquidade nesses 3 versículos, ele fala de pecado, que é perder o rumo, que é desviar o caminho, que é errar o alvo. Não era nesse caminho que ele deveria andar. Não é neste caminho que nós devemos andar, mas às vezes andamos. Nós perdemos o rumo. Nós erramos o alvo. Não era este alvo que nós deveríamos acertar, mas ele acertou este alvo do pecado. Meus amados, então quando nós pecamos, nós mostramos de fato quem nós somos. A nossa natureza iníqua, a nossa natureza pecadora. Nós saímos do caminho de Deus e vamos pelo caminho da nossa própria natureza. Quando nós deixamos nos guiar pela nossa própria natureza, pode ter certeza que você não está no caminho do Senhor. Quando você se deixa guiar pelo seu próprio coração, pode ter certeza que você não está no caminho da vontade do Senhor. Isso é um fato. Isso eu creio que todos os queridos sabem e sabem muito bem. E essa atitude é uma rebelião contra Deus, quebrando as suas ordens, indo contra a sua vontade. E então isso, sabe o que gera sobre o ombro do ser humano? Culpa. O que Davi vai usar no versículo 2, dolo. Ou sentia-se culpado, sermos passíveis de condenação, algo doloso, e sermos reprovados por Deus. E essa culpa, meus queridos irmãos, tem consequências dolorosas. Quais são essas consequências que Davi aqui mostra? Davi fala primeiro de uma osteoporose. Você viu isso? No versículo 3 é exatamente isso que Davi fala. Enquanto eu calei os meus pecados, o que aconteceu? Envelheceram os meus ossos. Osteoporose espiritual. Aqui Davi não estava se referindo ao seu osso
especificamente esqueleto, mas todo o seu corpo sofria. Doía pelo peso do pecado. É isso que Davi estava dizendo aqui. Ele sentia dores por causa do dolo do seu pecado. Seus ossos estavam velhos, frágeis por causa do pecado que ele escondeu. No Salmo 31, ele repete essa mesma ideia. No Salmo 38 também ele repete essa mesma ideia. Isso acontecia devido ao ato de quê? De não confessar o pecado. Enquanto eu calei os meus pecados, enquanto eu escondi, enquanto eu deixei de lado os meus pecados, a minha alma gemia, o meu corpo sofria. O seu interior sentia necessidade de confessar, mas ao não fazê-lo, ele sofria por causa disso. Dores no seu corpo. Davi ainda diz do peso da mão de Deus. Aqui uma expressão que nós usamos, o antropomorfismo, onde ele vai perceber claramente o pesar da mão de Deus, a ira de Deus sobre o pecado, que estava sobre a sua vida, sobre ele. O versículo 4 vai dizer exatamente isso, porque tua mão pesava de vez em quando, só quando eu lembrava do meu pecado, dia e noite a mão do Senhor pesava sobre a vida de Davi. Porque ele ocultava o seu pecado e não confessava. Os amados irmãos, talvez esse peso deve ser entendido claramente como a ação do Espírito Santo na nossa vida, nos mostrando claramente que o que nós fizemos é extremamente mal e ruim. E então, não há alegria, não há paz no coração, se constantemente o Espírito aponta o nosso erro, a nossa falha, e nós não confessamos. Meus amados irmãos, perder o vigor, perder a alegria por causa dos pecados, isso é uma consequência do próprio pecado. Meus amados, diante disso nós podemos entender que a beleza do perdão de Deus, aqui na vida de Davi, nas nossas vidas, no versículo 1 e versículo 2, inclusive, que Davi vai descrever que ele compreendeu o que era perdão. Aqui está claramente a doutrina da justificação pela fé. Está claramente nesses 2 primeiros versículos, na sua declaração, que bem-aventurado quem? Cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto por alguém, não por nós mesmos, justificados em Cristo Jesus. É tanto que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, repete esse mesmo ensino e essa mesma doutrina. Deus nos perdoa pela fé, na sua graça, independente de obras de reparação. Independente do que você faça, Deus, na sua infinita graça, nos perdoa. Deus nos declara justos diante do seu próprio tribunal. Nós somos em Cristo totalmente perdoados. E isso gerou alegria no coração de Davi. Meus amados irmãos, outra coisa que Paulo vai colocar aqui é perdoada significa levantar ou remover. E nós podemos entender essa palavra pensando em como se fosse, sabe, balões cheios de gás hélio? Não o esposo da Edi, é um gás. Que você, se soltar, ele some, desaparece, vai embora. É essa a ideia de ser removido, levantado, levado. Essa é a ideia dessa palavra perdoado. A segunda palavra que ele usa para falar desse amor de Deus e perdão de Deus é coberto. Ou seja, esconder da vista, mas não aquela ideia de colocar dentro de um baú. Você não enxerga, mas ele está lá. Mas a ideia mesmo de desaparecer das suas vistas. O Senhor encobriu o nosso pecado. Nós não vemos mais o objeto. E ele não está lá. Foi removido totalmente. E outra expressão que Davi também usa no versículo 2 é que ele não atribui. Significa, ou seja, cancelamento de um débito, cancelamento, pagamento de uma dívida.
Ele já não mais atribui a dívida a você. Ele já não cobra mais de você. Ele não o considera mais como ofensor. Davi não mais devia aqueles pecados. Ele estava livre de ter que pagá-lo. E diante disso precisamos dizer que nunca se buscou tanta alegria como os dias de hoje. Existem pacote de tudo para gerar alegria no coração do ser humano. Existe coaching para tudo, para trazer bem-estar para a vida do ser humano. Mas as pessoas continuam tristes, continuam desesperadas, continuam deprimidas. E isso até mesmo em nosso meio. Meus amados irmãos, nós precisamos entender o perdão. E aqui Davi se alegrou muito porque ele entendeu. A Missão Nova Tribos, não sei se vocês já ouviram falar, e possivelmente, ela produziu um vídeo de um casal de missionários que foi trabalhar numa das tribos africanas chamada Mux. E esse povo, é interessante que ele viveu por séculos de existência sem ter ouvido do Senhor Jesus Cristo, como tantos outros povos espalhados por esse mundo. E diz que esse missionário, Mark Zuck, ele começou a pregar a Bíblia diante de umas 300 pessoas daquela tribo, expondo a Bíblia desde Gênesis até chegar nos Evangelhos e mostrando a obra salvífica do Senhor Jesus Cristo, mostrando claramente como Deus providenciou Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E então diz que quando ele termina de expor, ele pergunta àquele povo: vocês creem nisso? Todos aqueles que estavam ouvindo ele. E diz que todos, com uma ênfase muito grande, dizem assim que sim, nós cremos. E então ele diz e fez a declaração: então todos os seus pecados estão perdoados. Diz que aquele povo, naquele instante, se levantou pulando, dançando de alegria por 2 horas, por ter entendido o perdão de Deus. Não se conteve por ouvir, que notícia maravilhosa. Não que tinham ganhado um carro, uma casa, mas que tinham sido perdoados os seus pecados. Meus amados irmãos, nós só levantaremos e nos alegraremos pelo perdão dos nossos pecados quando nós compreendermos o verdadeiro perdão. Mas Davi, ele se alegrou e se alegrou demais. Primeiro, porque ele entendeu esse significado do perdão. Segundo, a partir do versículo 6, aí versículo 7, porque ele entendeu a certeza do perdão. Veja o 6 e o 7 que diz assim: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Que coisa maravilhosa é descobrir, é entender o significado do perdão para as nossas vidas. Mas o que adianta se não aceitarmos e termos a certeza desse perdão? A alegria de ser perdoado, a convicção de ser perdoado, como Davi demonstra aqui. Se você pode até saber o que é perdão, mas se você não tem a convicção dessa certeza do perdão, não vai ser aplicado na sua vida. O comentarista afirma que esse versículo 6 é exatamente, especificamente, a experiência de Davi. E essa experiência que é descrita deste versículo 1 até o versículo 5. Desemboca nesses 6 e 7. Ele dizer: ah, bom, então eu sou perdoado. É isso que perdão? Amém, Senhor. Então, o homem, o piedoso, como ele cita o termo aqui, vai te fazer súplicas. O homem que recebeu o perdão vai te buscar e vai te encontrar. O homem que foi agraciado, as águas e os problemas virão, mas não vão te atingir. A certeza de que foi perdoado. Mas é interessante que
Além dessa experiência, Davi ele se vê como piedoso, mas como assim? Um cara que tinha acabado de cometer crimes, ele se coloca como um homem piedoso. Como ele pode ter essa visão de si mesmo se ele tinha cometido esses pecados odiosos? E como tinha essa convicção de perdão baseado na piedade? Meus amados, quando nós olhamos para essa visão de piedade que Davi aqui coloca, achamos que piedade, uma falsa significado, é perfeição. E não é isso. Não é desta forma que Davi aqui coloca, nem tão pouco é esse sentido da palavra, de impecabilidade. Eu nasci na iniquidade, diz Davi, no Salmo 51. Davi mesmo diz, tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice e as minhas culpas não te são ocultas, lá no Salmo 69. Então, que piedade é essa, afinal de contas? Quando nós olhamos o contexto do Salmo 32 aqui, tantos outros que vemos na vida de Davi, vemos que o piedoso é aquele que dá ouvidos à repreensão de Deus. É aquele que, apesar da sua imperfeição e pecado, ouve a exortação do Senhor. Atenta para as exortações do Senhor. E se coloca diante de Deus, reconhecendo quem Ele é de fato. Eu sou pecador miserável. Isso é alguém piedoso. Meus amados, nós devemos buscar a Deus na nossa imperfeição, na nossa fraqueza, entendendo o que é perdão e confiando, aceitando, tendo a certeza do perdão da sua vida, para a sua vida apesar do seu pecado. E daí, você pode invocar a Deus, buscar a Deus e você encontrá-lo. E daí, muitas dificuldades surgirão, mas você será protegido. Não é por causa dos seus pecados que Deus o desampara e deixa de ser Deus e Pai. Pelo contrário, sendo Pai, por causa dos seus pecados, Ele te corrige, Ele te exorta. É tempo de poder encontrar-te, como diz Davi. Trata-se de voltar do pecado para se encontrar com Deus. Invocar o Senhor, como Isaías diz, enquanto Ele está perto. E outra prova da certeza do perdão é a expressão que ele, com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. E é interessante que, se nós olharmos o contexto, sendo o contexto de Davi, sendo o contexto da exortação de Natã, que aparece lá em 2 Samuel, que Natã coloca diante de Davi as consequências que o pecado dele iria trazer para a sua vida. Todas as consequências que o pecado gera na vida das pessoas, e ali gerou na vida de Davi. Quando nós imaginamos esse contexto, aí nós vamos entender esse com efeito, quando transbordares as muitas águas não o atingirão. E Davi então vai mostrar de forma muito confiante que em um tempo de calamidade, em um tempo de juízo, ele não será dominado, coberto pela consequência do seu pecado totalmente. Por mais que a consequência do seu pecado iria o atingir, porque Deus não tiraria essa consequência, ela não o afogaria. Ela não tiraria a sua salvação. Porque ele sabia que as consequências iriam vir, porque Natã disse para ele que viria. Eu creio que com essas palavras Davi está nos ensinando que as consequências dos nossos pecados não devem nos impedir de continuar buscando a Deus. Por mais que você esteja vivendo a consequência de uma dificuldade ou de um pecado, elas não podem te impedir de continuar buscando a Deus. Elas não te encobrirão totalmente, que você ficará cego e não enxergará mais ao Senhor. Essas águas das consequências aí dos nossos pecados não vão nos afogar em nossa culpa. Autocomiseração e não recebendo assim, ou não entendendo assim o perdão e nem recebendo o perdão de Deus, porque é isso que acontece muitas vezes.
Muitas pessoas cometem certos erros e certos pecados tão terríveis. Deus o perdoa, mas ele não se perdoa. E outra prova que nós encontramos aí no versículo 7, quando diz assim: tu me preservas da tribulação. E aqui Davi deixa claro que ele sabia que as consequências do seu pecado poderiam ser maiores ou piores, sem dúvida alguma. Mas ao invés disso, ele diz que Deus o cercava de quê? De alegres cantos, de livramento. Ou seja, quando ele se via envolto nas suas dificuldades, Deus também o envolvia com alegres cantos. E ele louvava o Senhor, porque ele tinha certeza de que o Senhor havia o perdoado, e esta certeza enchia o seu coração de alegria e gerava louvor em seu coração. O Sproul, ele conta que um irmão chegou para ele e diz assim: eu já confessei o meu pecado várias vezes, mas eu não me sinto perdoado. Aí o Dr. Sproul vira para ele e diz: peça perdão de novo. E diz que esse irmão ficou extremamente irritado, assustado, decepcionado. Então Sproul completa a sua frase: agora peça perdão pelo seu orgulho em não receber e aceitar o perdão de Deus. Porque muitas vezes Deus nos perdoa e nós somos orgulhosos em nem mesmo receber esse perdão e não nos perdoar. Infelizmente tem sido assim conosco também, não é verdade? Em muitas situações nós sabemos o significado do perdão, nós temos a certeza do perdão de Deus, mas o nosso coração não o recebe e continua pesando. Então Sproul diz: então peça mais uma vez pelo seu orgulho de não receber o perdão de Deus e aceitar este perdão. Creio que isso é porque muitas vezes nós temos uma visão soberba de nós mesmos, porque nós achamos que nós somos perfeitos e não deveríamos ter falhado. É preciso crer no perdão de Deus. Isso deve alegrar o seu coração, sem dúvida alguma. Por que Davi se alegrava em ser perdoado? Porque ele entendeu o significado do perdão. Por que ele se alegrava em ser perdoado? Porque ele recebeu a certeza do perdão. Mas há uma terceira e última coisa no versículo 8 e 9. Porque ele recebeu a promessa da direção do Senhor. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não obedecem. É claro que quem fala agora não é mais Davi. Quem está falando aqui é Yahvé, é Deus dizendo a Davi, respondendo à confissão de Davi, a fé de Davi no perdão de Deus. E Deus então lhe faz uma promessa maravilhosa para Davi. Deus começa dizendo: instruir-te-ei. Meus amados, esse é um verbo que lá no hebraico ele mostra uma ação de alguém direta, ou seja, é a ação de Deus em instruir Davi. Mas ele mostra mais, que não é uma ação temporal, específica, mas contínua. Deus instruiria Davi continuamente, para sempre. É esse sentido de dar discernimento, de dar entendimento, de aumentar a percepção, de dar mais sensibilidade a Davi, diante de quê? Dos seus pecados, ou das possibilidades dos pecados. O que Deus quer mostrar para nós, o que Deus mostrou ali para Davi, nessa questão de viver com o Senhor, estar diante do Senhor, ele abriria os seus olhos a Davi e abre os nossos olhos para situações em que nós teremos mais percepção de que aquilo nos levará a caminho de pecado. Nos dá mais sensibilidade quando você dá o primeiro passo que sobe o primeiro degrau em direção do pecado.
Eu vou te instruir, Davi, todos os dias. E é interessante que a partir desse episódio, Davi não cometeu mais esses mesmos pecados. E vai nos mostrando essa instrução de Deus, o caminho que nós devemos seguir. Davi seria mais sensível ao seu caminho e às oportunidades de pecado. Davi seria mais sensível, inclusive, às consequências deste pecado. E essa palavra ensinarei, Deus também colocando aí para Davi, é clara em mostrar como Davi deveria se proceder. Por isso, a promessa de Deus para Davi é para nós também, para cada um de vocês. Ele nos ajuda a não nos tornarmos escravos do mesmo pecado. Ele não nos ajuda a ser como mulas e cavalos, que se não for colocado um cabresto não obedece. Mas a instrução e o ensino do Senhor nos faz sensíveis à sua voz, para que nós possamos continuar nos seus caminhos. Às vezes nós repetimos pecados, e muitas vezes Deus continua nos ajudando, nos mostrando, nos exortando e mostrando que Ele continua tendo misericórdia. Meus amados, e continua mandando livramentos, assim como fez com Davi. Então Deus ainda diz para Davi, ensinaria os caminhos que deves seguir, seu modo de vida, sua conduta, a sua forma de proceder, como ele deveria viver diante de todas as áreas da sua vida, como ele se tornaria fiel a Deus de fato. Ao falar aqui de dar conselhos a Davi, essa palavra também ela pode ser traduzida como dar um propósito, dar um plano de vida para Davi. É esse propósito, Davi, que eu quero que você cumpra. É este plano que eu quero para a sua vida, que eu tenho para a sua vida. Então Deus daria esse plano para ele. E certamente Deus deu um plano e um propósito também para a sua vida. Depois que caímos em pecado, em muitas situações, nós também sofremos de falta de quê? De objetivo na vida. Não é assim às vezes? Quando nós falhamos, quando pecamos, como sentimos o peso do perdão, nós não ficamos tão tristes que às vezes a gente fala, não quero mais saber disso. Eu não vou fazer mais aquilo. Nós perdemos o sentido. E Deus diz, eu tenho um plano para você, não perca o sentido. Eu tenho um propósito para a sua vida. Ouça, de fato, qual é e continue vivendo. Quantas vezes nos vemos confusos diante dos pecados que cometemos? E aí o que acontece? Essa confusão adoece, de fato. Esmorece, de fato. Mata os nossos objetivos de vida e os nossos propósitos. Mas essa é uma promessa que tem uma condição para o homem cumprir. E o fato de citar o cavalo e a mula e mostrar para Davi isso, mostra para nós também que nós não devemos ser petulantes, sem entendimento. Petulante é alguém muito atrevido, essa é a ideia. Alguém rebelde, esta é a ideia, que sabe que está errado, mas continua no erro. Não aceita a repreensão. Principalmente se vier de alguém que ele não concorda. Para evitar essa petulância dos animais, ou nos animais, o que é usado neles? Cabrestos. E é isso que Deus está colocando aqui para Davi. Para dominar o animal, você precisa de cabrestos. Meus amados, e Deus às vezes usa alguns cabrestos em nós. Deus tem usado cabrestos no ser humano. Porque o ser humano, se não fosse esses cabrestos, o mundo estaria pior do que está hoje. Certo teólogo diz que Deus usa esses freios na humanidade, inclusive desgraças e pandemias, para que o ser humano não seja tão miserável e destruidor nos seus pecados. Na vida do crente, Deus usa alguns cabrestos também. E nós precisamos, eu creio que nenhum dos queridos desejaria usar um cabresto. Eu não gosto e nunca desejaria, mas Deus já colocou.
E nós precisamos, de fato, entender, ouvir a voz de Deus, ouvir os planos e os propósitos de Deus, para que não tenha necessidade de que Deus coloque cabresto na sua vida também. É isso que ele está dizendo. Não seja como a mula, como o cavalo, que somente através de um instrumento que traz dor às vezes, para que vocês possam ser sensíveis ou ouvirem a minha voz. O Senhor não deseja de jeito algum machucar-nos ou nos entristecer. Mas às vezes a dor faz bem. Ele não quer de jeito algum que nós vivamos lamentando em todo o tempo. Mas algumas vezes as lamentações purificam a nossa alma, lava-nos. O que Deus de fato quer é que nós possamos obedecê-lo e não petulantes, filhos arrogantes. Mas será que é isso que de fato nós temos feito? É desse jeito que a gente está vivendo? Será que de vez em quando a gente não dá um pulo fora dos caminhos do Senhor e depois acostuma naqueles caminhos e enquanto tudo vai bem, está tudo bom, eu continuo nele? Aí depois o cabresto vem e você tem que voltar para o caminho de cabeça baixa? Será que vale a pena de fato? Será que vale a pena agir como cavalo e mula sem entendimento? Será que nós somos um povo de dura cerviz, como era o povo de Israel? O que é dura cerviz? Você sabe o que é servir, né? É aqui, né, Fê? Você que é fisioterapeuta. O cara não se dobra de jeito nenhum. E a expressão maior daqueles que servem ao Senhor é se dobrar com o rosto em terra, era que o povo tinha que fazer. E o de dura cerviz está lá, vivendo o erro, e está ereto na sua arrogância e no seu olhar, e sofrendo chibatada atrás de chibatada, e com a cabeça endurecida. Talvez Deus usa outro instrumento para quebrar a sua cerviz. E aí, quem sabe, você se dobra em temor a Deus, e não afronta-o mais com os seus pecados. A alegria de ser perdoado. Afinal de contas, a gente está falando de alegria, vocês estão com a cara muito triste. Mas a alegria de ser perdoado. A alegria de ser perdoado, meus amados, é quando nós entendemos o que é o perdão. É fato. A alegria de ser perdoado é quando nós temos a certeza que esse perdão nos alcançou. Foi graça de Deus para a minha vida. E a alegria de ser perdoado é que, apesar de ter fugido da direção e do caminho, Deus é quem dirige as nossas vidas. É Deus quem conduz os nossos passos. Davi deixa claríssimo isso, dirigido pelo Espírito Santo. Que maravilha, meus amados. E nós precisamos estar muito, muito felizes por isso. E o versículo 10, continuando o salmo aí, são 11 versículos, vai dizer que o ímpio, o petulante, sofrerá muito, mas aquele que pela fé confia e aceita o perdão de Deus, mesmo quando, sabendo que não merece, ele é assistido, é cercado pelas misericórdias de Deus. Essa promessa, a misericórdia o assistirá, ou seja, também que é traduzido como a misericórdia de Deus o cercará. É sem dúvida uma promessa graciosa, Deus mostrando a possibilidade de, infelizmente, de nós pecarmos de novo. Pecamos, reconhecemos o perdão, recebemos, voltamos, Deus nos instrui, mas infelizmente, Deus diz, olha, eu vou continuar cercando pelas minhas misericórdias porque você é miserável e vai pecar de novo. Se as minhas misericórdias não continuarem te cercando até o último dia da sua vida, você está perdido. Que promessa maravilhosa, diante de miseráveis pecadores que nós somos. Como não ficar feliz com a promessa desse perdão? Os retos de coração são os perfeitos e os impecáveis? Não. São aqueles que, à semelhança de Davi, lutam contra o orgulho, lutam contra a incredulidade e confessam os seus pecados. Confessam e aceitam o perdão de Deus que Cristo
nos salvou e nos perdoou de graça. O que fazer então? Compreenda de fato, experimente este perdão, lute contra a dúvida de ser perdoado. Se de alguma forma ou algum dia na sua vida, algum pecado outrora tornar a sua mente pesar os seus ombros e o seu coração, eu até brinco, diz assim, está repreendido em nome de Jesus. Porque isso não é de Deus, essa lembrança não é de Deus. Deus não traz uma lembrança para te deixar pesaroso. Deus te traz a lembrança para você lembrar, opa, não posso mais. Mas jogar aquele peso de novo sobre os seus ombros, não permita isso. É o diabo que é o opressor. O Senhor alivia o nosso fardo, inclusive dos nossos pecados. Então, aceite a direção graciosa de Deus. Se você de fato é exortado pelo Senhor e você percebe que os seus caminhos estão errados, volte com toda a humildade no seu coração. Volte para o Senhor. Volte aos caminhos do Senhor. E com alegria transbordante em seu coração. Não por causa do pecado, mas por causa do perdão que você recebeu. Meus amados, você tem vivido desse jeito? Você tem vivido nessas circunstâncias em que compreende o perdão de Deus para a sua vida? Você tem vivido com a consciência de que, absolutamente tendo Deus perdoado, nada pode te separar desta graciosa misericórdia e amor de Deus? E que o pecado não te condenará? Se você vive desse jeito, se alegre. Louve com alegre canto. Cantos de louvor a Deus, transborde essa alegria no seu coração. Com certeza, se fizermos isso, nós seremos como a tribo dos Mugs. Quando ouviu do missionário do Mark, eles levantaram em alegria incontida por saber que Deus havia o perdoado. Eu quero te fazer uma última pergunta. Quando você vai falar para outra pessoa que Jesus te perdoou, você expressa essa alegria? Pense nisso. E se desafie nessa semana a escolher alguém e falar que Jesus perdoou os seus pecados, mas sorrindo, alegre, contente, com que a pessoa pode dizer, eu não estou entendendo o que ele está falando, por que ele está tão feliz assim? Só por causa disso aí? É só por causa disso aí, do perdão que Jesus nos concedeu. Então, todas as vezes que nós fôssemos falar das boas novas, não de ter ganhado um prêmio, mas de ter ganhado a salvação, nós deveríamos pular de alegria. Não fazer como o pastor aqui e gritar gol no meio da mensagem, mas poder demonstrar a todos que, de fato, o perdão de Jesus na nossa vida é algo extraordinário. É algo que transborda o nosso coração. Amém, queridos? Quero convidar os presbíteros para vir à frente, compondo assim a mesa do Senhor Jesus Cristo, para que possamos continuar louvando a Deus por este tão grande e magnífico sacrifício, que é o sacrifício da cruz, que assim nos dá o perdão dos pecados.